Também não gosto quando grampeia. Vou procurar o momento de cortar. Vai, tudo bom. Onde que liga? Você liga? Obrigada. Vinícius, podemos começar? Boa tarde. Dou as boas-vindas a todas as pessoas, então. A essa mesa, a primeira mesa da jornada. Mais cedo tivemos a conferência de abertura, jornada de filosofia da psicanálise. A mesa é Reavendo Freud. Então, a honra aqui de receber a mesa, meus dois colegas, minha colega Carlota, minha amiga, meu amigo Caio. Primeiro, eu vou passar a palavra para a professora Carlota Ibertis, da Universidade Federal da Bahia, professora de filosofia nesta universidade. Carlota é membro do GT de Filosofia e Psicanálise da ANPOF. Quero destacar a sua mais recente publicação, que é um capítulo nesse livro, organizado pela Ana Carolina e pela Janaína Namba, ambas professoras da Universidade Federal de São Carlos. O livro se chama 100 anos de Além do Princípio de Prazer. E o capítulo da Carlota tem o seguinte título: Do Envelhecer entre Eros e Thanatos, Notas Freudianas. Está bastante relacionado com a fala que ela vai fazer para a gente hoje, que se chama Pensar o Envelhecer em Chave Freudiana. Carlota, passo a palavra para você e vou controlar aqui seu tempo, tá bom? Aqui, ó. Tem aqui, ó. Obrigada. Obrigada, Lea, pela apresentação, pela acolhida. Antes de mais nada, queria agradecer muito a possibilidade de estar aqui. É uma grande alegria. Agradecer muito a recepção, a acolhida, a convite de Vinícius e de toda a equipe de organização do evento. E agradecer a Ana Carolina e a Lea pela organização da jornada. É realmente uma satisfação, uma alegria estar aqui com vocês. Como disse Lea, o tema de hoje tem um pouco a ver com essa última publicação. Desenvolvo algumas ideias um pouquinho diferentes, mas tem um pouco a preocupação por tentar pensar algumas questões acerca de como na nossa cultura se pensa o envelhecimento, ou melhor, digamos, a velhice e o envelhecimento, envelhecer. E eu queria começar contando para vocês algo que me ocorreu uns quantos anos atrás, quando eu cheguei, digamos, quando eu fiz minha viagem de Buenos Aires para São Paulo, né, vindo já fazer o mestrado em Campinas. Eu saí de Buenos Aires, tinha em torno de 30 anos, eu saí sendo jovem. Eu cheguei em São Paulo sendo velha. Por que isto? Porque realmente a diferença demográfica, a diferença populacional de um país e outro, faziam com que eu, com a mesma idade, fosse jovem num lugar e velha em outro. O quanto a questão da velhice tem essa dimensão cultural, social, né, multidisciplinar. E um pouco em relação a isso, a tentativa de reaver Freud no sentido de ver que possibilidades temos, com base à teoria freudiana, o pensamento freudiano, de pensar algumas questões que dizem respeito a um problema que é atual, que eu considero que é uma das questões urgentes com as quais nos deparamos. E
reaver Freud quer dizer não necessariamente repetir tal e qual Freud, sino de alguma maneira partir de Freud para pensar um pouquinho com ele, um pouco além dele. Então, nesse sentido, é a minha apresentação hoje. Para não me alongar e para não contar com o tempo lógico, vou ler. Então, pela sua complexidade, uma abordagem completa da velhice implica na convergência de perspectivas de disciplinas tão variadas como a biologia, a antropologia, a psicologia, a sociologia, a história, ciências da saúde, filosofia, entre outros. No presente, diversos fatores renovam a sua problemática demandando respostas. O aumento da expectativa de vida, as repercussões econômicas e sociais disso, as desigualdades sociais, as diferenças culturais, exigem rever a representação dessa etapa da vida e as políticas públicas decorrentes. A visão monolítica e patologizante do fenômeno, refletida na tentativa, felizmente suspensa, da OMS de inserir no CID-11 a velhice como doença, opõe-se uma compreensão mais nuançada, inspiradora da campanha Velhice não é doença, com que diversas instituições nacionais e internacionais responderam a tal iniciativa. Assentada numa visão predominantemente negativa da velhice, a discriminação etária começa a se defrontar com uma incipiente reação em contrário, mas que requer ser acentuada. No texto freudiano, buscamos elementos para a necessária ressignificação dessa etapa da vida chamada velhice. Ao pensar a velhice, vem na minha memória o desenho de Goya, O Tempo Devorando os Homens. Não sei se vocês lembram, é um desenho em lápis vermelho, né, sobre papel, que tem uma força realmente impactante. Na composição, um ancião de cabelos longos e despenteados devora corpos de homens nus. Seu olhar dirigido ao espectador é especialmente inquietante, penetrante mistura de deboche cruel e de promessa de um dia todos sermos alcançados por ele. A imagem aterrorizante leva à pergunta acerca do significado de sermos feitos de tempo, ou consumidos por ele. A tradição filosófica fala de temporalidade como constitutiva do ser do homem. De modo semelhante, a morte é apresentada como presente no horizonte de toda a existência humana ou, inclusive, constitutiva do existir. No entanto, em nossa sociedade, a morte e o passo do tempo continuam a ser negados. É bem conhecida a advertência de Kant acerca da nostalgia entendida como a dor perante algo que não está mais. Ao contrário do que se pretende, esse sentimento não diz respeito a objetos, lugares ou pessoas, mas à própria juventude. Trata-se da dor perante a temporalidade e a finitude da vida. Na cultura contemporânea, as formas de negação do envelhecer e da morte diversificam-se sob a enganosa proclamação da libertação do corpo, paradoxalmente regida por uma norma de discrição para melhor esconder o corpo real do cotidiano. Saudável ou doente, ou por uma norma de controle, cujo imperativo é cultivar o corpo obedecendo valores sociais, em uma atitude de crescente moralização. Assim, Weintraub vai dizer: quem envelhece cito, quem envelhece é então tido como responsável do seu envelhecimento, o que se apresenta como uma emancipação, ou seja, o devir sujeito ativo de seu envelhecimento, se muda num imperativo indutor de culpabilidade e vergonha. Aquele cujo corpo declina é considerado como um ser imoral e sem vontade. O envelhecimento vem se acrescentar aos pecados capitais da nossa sociedade judeu-cristã. Demasiadamente presente, o corpo do velho é uma lembrança insuportável da condição humana. É por isso que ele deve ser modelado, remodelado, corrigido no máximo possível para ser relegado quando não responder mais às normas impiedosas do irrepreensível. O corpo velho, sinal dos limites da nossa condição, é o paradigma do que deve ser negado. A moralização do corpo, a que alude a autora,
conduz à oscilação entre um discurso prolixo de um otimismo voluntarista acerca do bem envelhecer, de pessoas idosas, sempre jovens, tonificadas, e um discurso da doença, do handicap e da morte, sem consideração de qualquer forma processual. A velhice falta uma representação nuançada e realista. Ao contrário, ela é mostrada em imagens extremas de serenidade e sabedoria ou, por outra parte, de agressividade amarga e repulsiva. Tal simplificação parece indicar a marcada dificuldade em lidar com o passo do tempo. E é justamente no corpo em que isto mais claramente se manifesta. Em condições de saúde e juventude, os órgãos silenciam até que, inesperadamente, põem em evidência o caráter irreversível do transcurso temporal, presentificando a nossa finitude. Norberto Bobbio descreve a vivência progressiva do envelhecimento através da imagem de descer uma escada. O descenso é contínuo e, o que é pior, irreversível. Tu desces um pequeno degrau cada vez, mas uma vez posto o pé no degrau inferior, sabes que não voltarás ao degrau mais alto. Não sei quantos ficam ainda, mas não me cabe dúvida de uma coisa, são cada vez menos. Fim da citação. Em todo caso, observa Bobbio, a velhice não está cindida do resto da vida anterior. É a continuação da adolescência, juventude e maturidade. Pensamos agora um pouco a perspectiva de Freud em relação a esta questão da velhice. Mesmo os grandes pensadores sofrem os condicionamentos de sua época. Apesar disso, eles também abrem perspectivas teóricas que permitem ultrapassar alguns dos condicionamentos. Assim, a esse respeito, acredito que importa saber se uma concepção teórica fornece elementos para repensar questões. Freud não é exceção a isso, no que concerne à maneira de entender a velhice. Embora não se tenha detido de maneira específica sobre o assunto, salvo para desaconselhar a análise de pessoas maiores de 50 anos, é possível encontrar em vários momentos da sua obra e, em geral, na perspectiva decorrente de sua teorização, elementos para a retomada de um debate que se mostra urgente. No que segue, vou me deter em 2 pontos, a meu entender, centrais para a ressignificação da velhice. Por uma parte, a maneira de conceber o caráter transitório de pessoas, objetos e situações, e por outra, a concepção do desenvolvimento libidinal e do dualismo pulsional. Começamos por isto último. Segundo Assum, é possível um olhar metapsicológico sobre o envelhecer. Embora Freud manifeste preocupação pessoal com a velhice, na sua obra se encontram muito poucas referências ao fenômeno. Como antecipado, em termos clínicos, Freud afirma a impossibilidade de análise para além da idade de 50 anos, devido à falta de plasticidade dos processos psíquicos e ao fato de que o volume do material a ser trabalhado prolongaria indefinidamente o tratamento. Portanto, as pessoas idosas não seriam mais educáveis, segundo Freud. Em termos teóricos, Freud não se ocupa especialmente do fenômeno, o que não significa que não se possa pensar acerca do assunto do ponto de vista da sua teoria. Trata-se de pensar a partir de Freud para além de Freud. Vejam que ele está falando de 50 anos, né? Hoje em dia nos parece realmente inconcebível esse limite da idade. E, bom, mostra o quanto algumas questões próprias da clínica mudaram radicalmente, né? Hoje existe toda uma área da psicanálise dedicada, felizmente, à terceira idade. Uma primeira dificuldade na tentativa de compreender, então, eu vou me centrar mais em algumas questões teóricas. Uma primeira dificuldade na tentativa de compreender o envelhecimento enquanto objeto metapsicológico reside em que os processos inconscientes são atemporais. Envelhecer diz respeito a um processo de modificações que pressupõe temporalidade. Como conciliar ambas características na tarefa de modelizar o envelhecimento na perspectiva do inconsciente? Responder essa pergunta
requer considerar que o fato de o inconsciente e o id não obedecerem às leis do tempo não exclui que a constituição da psique tenha uma história que determina seu funcionamento. Em primeiro lugar, Freud concebe o aparelho psíquico constituído por estratificações sucessivas de associações à maneira do aparelho de linguagem. Com base na tese acerca da retrogressão funcional de Jackson, a diacronia dos processos psíquicos outorga a matriz sobre a qual explicar tanto a psicopatologia como processos normais. Assim como a afasia supõe a volta a um estágio anterior da aquisição da linguagem, as psiconeuroses obedecem ao retrocesso a estágios de organização psíquica anteriores, descritos nos 3 ensaios, e os sonhos a forma mais primitivas de representação descritas na interpretação dos sonhos. A concepção histórica do aparelho psíquico estabelece uma trama peculiar na organização do material mnêmico que pode ser descrita desde 3 perspectivas sem deixarem de ser uma única: topológica, temporal e formal, que correspondem à sucessão dos tipos de processos psíquicos, à complexificação progressiva das formas de representação e à ordenação dos sistemas mnêmicos. Do ponto de vista pulsional, Freud delineia o esquema da história do desejo de cada indivíduo, estabelecendo um entremeado de pulsões egoicas e sexuais, as que irão se acrescentar posteriormente às agressivas. Como conhecido, desde a primeira vivência de satisfação, passando pelas diversas configurações das pulsões, inicialmente parciais e múltiplas, tem lugar um processo de unificação em direção à organização genital. Do prazer autoerótico sentido ao realizar funções vitais, ao narcisismo para desembocar no prazer genital, na satisfação por meio do objeto amoroso, o percurso se caracteriza pela complexidade e singularidade com que se combinam os diversos componentes e processos envolvidos. Todavia, não se trata apenas de processos das pulsões sexuais, mas também de considerar as egoicas. Estas também passam por um importante desenvolvimento que não é nem totalmente independente do da libido, nem desprovido do efeito contrário. Inicialmente, regidos pelo princípio de prazer, ambos tipos de pulsões se complementam, como deixa manifesto o prazer sexual anaclítico. Mas, sob a influência da necessidade ananquê, as pulsões egoicas passam a obedecer antes e de maneira mais sólida ao princípio de realidade, buscando obter um prazer assegurando pela consideração da realidade. Resultando que o prazer se adia e diminui. Por fim, em além do princípio de prazer, após revisar formulações anteriores às concepções dualistas das pulsões, Freud enuncia a oposição entre pulsões de vida e pulsões de morte, postulando a sua mistura, identificável na presença de impulsos sádicos, no amor objetal e no estágio oral da organização libidinal. Peço desculpas, tentei fazer uma síntese o mais rápida possível, peço desculpas para quem já conhece sobradamente estas questões. Desse modo, se a vida psíquica do indivíduo está regida pelas pulsões de vida e de morte, fazendo uma adaptação da questão de Assum, a pergunta a ser feita poderia ser: como o que chamamos de envelhecimento afeta a aptidão para fruir, para se relacionar com os outros e com a realidade na sua tradução psíquica? A história singular da constituição psíquica própria de cada indivíduo, tecida do delicado e não isento de conflito, entramado pulsional, implica na formação de pontos de fixação relativos às diversas fases. Assim, se na pré-história infantil as modificações corporais correspondem a modificações pulsionais, caberia esperar que, ao surgirem limitações nas capacidades corporais na idade adulta, também aconteçam mudanças na equação pulsional do indivíduo. Nesse sentido, o acontecimento constitutivo do envelhecimento parece residir na crise narcísica da relação de objeto. Essa espécie de reativação narcísica, concomitante com as mudanças físicas, retrotrai o sujeito às suas necessidades de autoconservação, renovando o interesse por tudo o concernente ao bem-estar do próprio corpo. Para o psicanalista,
tal situação difere de alguma variante de enfraquecimento da energia. Se, por uma parte, as mudanças resignam progressivamente a fruição genital, demandando o correspondente trabalho de luto, por outra, o refluxo do sujeito sobre suas posições narcísicas parece liberar uma potencialidade criativa e lúdica que se contrapõe à seriedade exigida pelo investimento objetal. Em ambos casos, é necessária uma grande quantidade de investimento. Ao mesmo tempo, desenha-se um movimento segundo o qual cada tipo de pulsão vai recuperando gradualmente a autonomia no concernente a seu fim. A frequente oposição entre uma imagem de uma agressividade triste com a de uma serenidade amável mostraria a preeminência das pulsões de vida nesta última, enquanto que aquela sugeriria o predomínio da progressiva desunião de Eros e Thanatos. Do ponto de vista tópico, pode-se notar no envelhecimento, por uma parte, um relaxamento das relações entre o superego e o id, em função de um menor impacto do conflito edipiano na história de cada um. Manifesto isto na reabilitação das imagos parentais nessa idade. Por outra, o trabalho do luto pelo objeto perdido, seja o corpo infantil, juvenil, seja as possibilidades desperdiçadas, etc., conduz a um redimensionamento do eu, suas ilusões perdidas. Mas esse redimensionamento do eu e suas ilusões perdidas está movido pela soma das satisfações narcísicas em estar vivo. Assim, de modo diverso à opinião comum, envelhecer implicaria num redirecionamento da energia psíquica sobre o eu e não necessariamente num enfraquecimento ou perda de energia. Um segundo ponto que me pareceu interessante para pensar ou repensar estas questões da velhice é a maneira com que Freud pensa a condição de transitoriedade. Envelhecer implica na urgência de revisar a avaliação, normalmente negativa, acerca do caráter transitório da existência. Com efeito, aceitar a temporalidade é um desafio sem garantia de sucesso, pois, para muitos, a transitoriedade acarreta a perda do sentido ou desvalorização do que quer que se trate. Assim, observa Freud, no maravilhoso texto A Transitoriedade, chamado desse jeito, observa que, para muitos, a beleza de uma paisagem no verão, do corpo humano jovem, de uma flor, de uma obra de arte, de uma produção intelectual, tudo isso tem seu valor diminuído pela antecipação da dor presente no luto. Em oposição a tal atitude e com ecos de Carpe Diem, Freud salienta a maior valorização que entranha a transitoriedade. Para ele, a limitação da possibilidade de fruição aumenta sua preciosidade. Em todo caso, a perda de seres queridos, possibilidades, coisas ou situações requer trabalho de luto, do qual Freud afirma: tendo renunciado a tudo que perdeu, ele, o luto, terá consumido a si mesmo e nossa libido estará novamente livre se ainda somos jovens e vigorosos para substituir os objetos perdidos por outros novos, possivelmente tão ou mais preciosos que aqueles. A pergunta que se impõe imediatamente é a seguinte: e se não formos nem jovens nem vigorosos? Freud não dá uma resposta explícita, porém, a observação deixa entrever a visão do seu autor sobre a limitação da velhice, ou melhor, da falta de jovialidade, diferente da juventude cronológica. Visão essa confirmada tragicamente pela experiência pessoal dele, Freud, não poder superar a morte de seu neto Heinz. Vocês são bastante jovens para superar essa perda. Eu não sou mais capaz disso, escreverá Freud a Binswanger, em ocasião da morte do filho deste. Com base na leitura da correspondência que toca no assunto, Urânia Torinho Pérez considera que, em Freud, apagou-se o desejo. A capacidade de superar o luto depende de uma certa jovialidade, não definível organicamente, mas de caráter psíquico associado com a possibilidade de novos investimentos e objetos.
Em síntese, para Freud, a transitoriedade da existência e das suas etapas não tira o valor delas, o que não isenta da dor das respectivas perdas. Aos anteriores pontos, que considero os mais relevantes, podemos acrescentar um terceiro ponto de vista para a ressignificação da velhice na ótica de Freud, o que diz respeito, neste caso, à tradição religiosa. Nesse sentido, Joel Birman chama a atenção para o fato de a concepção freudiana se mostrar crítica da modernidade, enquanto desvalorização dos velhos implícita na exclusão social decorrente da saída do âmbito produtivo. De acordo com Birman, ao pensar o psiquismo constituído em funções das figuras paterna e materna, há na teoria freudiana uma valorização da memória coletiva sustentada pelos anciãos e, portanto, uma revalorização destes. Complementando o anterior, a descrição do sentimento religioso como nostalgia pela figura do pai só seria compreensível no universo do discurso hebraico, no qual a autoridade sempre reside em figuras do passado do indivíduo. Até aqui, então, seriam os pontos que queria salientar na teoria freudiana como possíveis contribuições para esta tarefa urgente de repensar o processo de envelhecer. Me encaminhando mais para o finalmente. Embora atualmente sejam perceptíveis movimentos em contrário, a visão mais comum da velhice ainda permanece monolítica, sem nuances, uniformizante e patologizante. Caracterizada essencialmente pelo declínio físico e mental, a maneira de conceber essa etapa restringe a existência ao ponto de vista da eficiência organicista. Todavia, enquanto acerca da noção de doença tem-se avançado na direção de superar condições unilaterais, a favor de uma abordagem multifatorial, a decisão felizmente suspensa da OMS, da Organização Mundial da Saúde, de incorporar a velhice no CID como doença, ia na direção contrária, equiparando-a com adoecimento. A essa visão limitada é possível contrapor outra, mais nuançada, em cujo seio se discernem etapas e processos variados, em que se reconhecem diversidades e singularidades na maneira de viver. Considerar o envelhecimento da ótica freudiana evidencia a sua variada processualidade, combatendo a tendência a abordar o fenômeno como se falasse juntamente de adolescência, maturidade, masculino, feminino, confundindo tudo num mesmo magma temporal e conceitual. Com tal reducionismo, acreditamos que contra tal reducionismo, acreditamos que o olhar psicanalítico ainda tenha muito a dizer. Nesse sentido, resulta fundamental enxergar o envelhecimento além do declinar de forças físicas, o que há nele de investimento de energia, de desafio, de culminação de um percurso. Dito de outra maneira, uma concepção que não deixe de reconhecer em quem tem mais idade um indivíduo singular, que, com sua história pessoal, atravessa por um processo que faz parte da vida. Para finalizar, antes dos 5 minutos, uma observação acerca da linguagem. A palavra velhice acentua a nuance de estado ou condições estáticas e fixos. Ao contrário, parece-me que o verbo envelhecer denota o aspecto processual, múltiplo e variado do fenômeno em questão. Talvez superar o etarismo ainda vigente em cada um implique em deixar de nos entender a nós mesmos como envelhecidos ou envelhecidas, em voz passiva, para ressignificar essa etapa de nossa história como a de pessoas que encaram o desafio de envelhecer. Lembramos de um outro desenho tardio de Goya, considerado uma espécie de autorretrato simbólico. Nesse desenho, um ancião caminha com a ajuda de 2 bastões, enquanto que o seu olhar reflete a tensão entre as dificuldades da velhice e o impulso de continuar avançando. No mesmo se lê. Os desenhos de Goya, com frequência, têm umas palavras,
neste desenho se lê: ainda aprendo. Eu diria que poderíamos acrescentar também: ainda desejo. Obrigada. Obrigada, Carlota. Nós vamos ouvir a fala do Caio e, na sequência, podemos, então, conversar um pouco sobre ambos os trabalhos. Professor Caio é professor de filosofia da Universidade Federal do Amapá? Do Amazonas. Desculpa. É membro do GT, também de Filosofia e Psicanálise da ANPOF, é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia, um programa de pós-graduação interdisciplinar em Humanidades. O título da fala do Caio hoje é Uma reflexão sobre essa matéria estranha, Canguilhem, leitor de Freud. Boa fala, Caio. Bom, começar agradecendo também pelo convite, primeiramente ao Vinícius, a Leia e a Ana Carolina, que elas organizaram essa mesa, né, esse dia, dentro desse evento maior, Tendências da Filosofia Brasileira. Prazer muito grande estar aqui. Eu tinha preparado essa fala com base nesse título, né, uma reflexão sobre essa matéria estranha, pensando na famosa frase do Canguilhem, né, sobre que as matérias estranhas são as que mais interessam à filosofia, né? E de repente eu me vejo aqui como eu sendo um estranho nessa mesa de filósofos da psicanálise, né? Eu gostaria de dizer que, assim, eu acho isso muito gratificante, né, eu ter sido convidado para falar nessa mesa e acolhido, né, por esse grupo de pessoas que pensam a psicanálise dentro da filosofia, porque eu não fiz a minha tese em psicanálise, né, eu não fiz sobre Freud, nem sobre nenhum psicanalista, fiz sobre o Canguilhem, e depois é que eu passei a me aproximar desse grupo, né. No meu pós-doutorado, fiz uma pesquisa sobre o texto do Canguilhem, sobre o conceito de reflexo. E aí tem uma relação, né, com o Freud, com a psicanálise, e foi isso que me trouxe, né, a esse grupo. E eu queria falar, essa fala vai ser sobre essa relação, né, vai ser mais sobre Canguilhem do que propriamente o Freud, mas a ideia é tentar pensar como que o Canguilhem lê o Freud, e disso, né, resultam uma série de consequências que eu ainda não estou preparado para poder analisar, né, essas consequências. Eu quero colocar algumas ideias aqui, que são ideias que estão nessa fronteira, né? Ela falou da interdisciplinaridade, então é uma pesquisa de fronteiras também. Eu vou passar a leitura, então, para não me alongar no tempo. Numa célebre passagem de O Normal e o Patológico, Canguilhem afirmava: a filosofia é uma reflexão para a qual qualquer matéria estranha serve, ou diríamos mesmo, para a qual só serve a matéria que lhe for estranha. Com efeito, Canguilhem lia a psicanálise como uma matéria estranha à filosofia, e por isso mesmo tão interessante. Sobretudo porque, ao incorporar a sua teoria das pulsões, conceitos emprestados à energética, pôde fazer do princípio de Carnot, princípio da entropia, segundo a lei da termodinâmica, um princípio de juízo da história. Então, vejam, né, o Canguilhem ele lê a psicanálise de vários modos, mas ele não tem um texto, como ele tem sobre outros autores, e até sobre biólogos, fisiólogos, especificamente sobre Freud. O Freud aparece, no entanto, em alguns textos seminais do Canguilhem.
como 3 deles, que são os textos que eu vou analisar aqui. Na verdade, sobretudo 2, o que é a psicologia, de 1956. É um texto que primeiro foi uma conferência, depois ele foi publicado em 58, e depois republicado em 66, no Cahiers pour l'analyse, e circulou bastante esse texto. E um outro texto de velhice, que é A Decadência da Ideia de Progresso, de 87, um dos últimos textos importantes do Canguilhem. Nesses 2 textos, o Freud aparece, e tem um terceiro, que é o artigo Vida, é um verbete de enciclopédia, mas que é um testamento quase filosófico do Canguilhem, em que o Freud aparece no final, nas linhas finais, desses 2 textos, A Decadência da Ideia de Progresso e o verbete Vida. Então, vou falar sobre esses 2 e o que é a psicologia, primeiramente. Mas, para falar desse primeiro texto, que é a psicologia, partirei da tese A Formação do Conceito de Reflexo nos séculos XVII e XVIII, de 55, publicado um ano antes, e que segue o mesmo percurso histórico, que é esse livro aqui, que eu até queria deixar depois, fazer uma doação para a biblioteca da UFPR, que eu traduzi no meu pós-doutorado, e fiz uma apresentação, e é o texto que antecede o que é a filosofia, o que é a psicologia. O que é a psicologia é um texto bem curto, denso, mas esse outro texto mais longo, que é a tese dele em filosofia, o Canguilhem teve 3 teses, uma delas é essa daqui, a outra é o normal e o patológico, que é uma tese em medicina anterior, mais conhecida até, mas essa tese em filosofia é que ela traz essa reflexão histórico-crítica sobre a formação do conceito de reflexo. Nessa tese, Canguilhem demonstra como a estabilização de um conceito de reflexo mecanicista, obra dos fisiólogos alemães do século XIX, Johannes Miller, Du Bois-Reymond, Helmholtz e Brücke, se submeteu a elementos sociais e políticos da sociedade industrial nascente, desvirtuando uma teoria que havia emergido no âmbito da fisiologia vitalista do iatroquímico Thomas Willis, que é um autor do século XVII, e que às vezes fica apagado quando se faz a história do conceito de reflexo, e geralmente se atribui a paternidade desse conceito ao Descartes. Então, esse texto é um texto de polêmica, no qual ele busca reconstituir essa história, atribuindo a paternidade do conceito a esse autor, que é um autor vitalista, não é um autor mecanicista. E daí ele tenta mostrar como que no século XIX houve uma modificação desse histórico, e esses autores da fisiologia alemã que atribuíram erroneamente e com objetivos políticos essa paternidade do conceito ao Descartes. Canguilhem buscou fazer a história do equívoco dessa atribuição contra uma longa tradição de fisiologistas. Em primeiro plano, o que a leitura de Canguilhem mostra é por que não poderia haver um conceito de reflexo em Descartes, além de explicitar como e sob que condições esse equívoco surgiu e foi disseminado. Mas, à margem dessa primeira questão, sua leitura deixa perceber um problema ético e político mais importante, e que tem, na verdade, o primado sobre essa primeira questão. Vou fazer uma citação aqui. O texto do Reflexo começa falando sobre antiguidade, um capítulo sobre Aristóteles e Galeno. E lá ele diz assim: com efeito, se a distinção entre movimento voluntário e movimento involuntário tornou-se um problema de fisiologia, isso é devido à importância que deriva principalmente de seu significado religioso, moral e jurídico. Antes de ser um problema científico, é uma questão que concerne a experiência da culpabilidade e da responsabilidade. Por exemplo, Aristóteles não é apenas o autor que busca, no Tratado sobre o Movimento dos Animais, um critério de distinção entre os movimentos voluntários e involuntários. Ele é também aquele que faz o mesmo exame relativamente aos atos voluntários e involuntários na Ética Nicômaco, pois, se não for capaz de definir o poder e os limites da vontade, ele não poderá tratar da virtude em geral e da coragem em particular. Então, ele vai mostrando essa história desde a antiguidade, até chegar em Descartes e depois no século XIX, que é o século da emergência da sociedade industrial.
e da consolidação dessa sociedade. Portanto, podemos dizer sem erro, continuando a citação, que a noção de irreflexão é muito mais antiga do que a fisiologia da medula espinhal. Isso está no conceito de reflexo. Prossigo. Trata-se de investigar, assim, a qual modelo de sociedade e sob que condições histórico-sociais específicas a paternidade do conceito de reflexo foi atribuída a Descartes, pois ocorreu de uma certa doutrina apropriar-se de um conceito nascido no seio de uma teoria vitalista para legitimar um uso específico de certas práticas experimentais que não derivam necessariamente da ciência a qual esse conceito se integra, a fisiologia. Em primeiro plano, o que a leitura de Canguilhem mostra é por que não poderia haver um conceito de reflexo dessa monta em Descartes, além de explicitar como ele foi disseminado. Mas, isso eu já disse, desculpa, estou repetindo. Trata-se de investigar, assim, a qual modelo de sociedade essa paternidade foi atribuída a esse autor. No ano seguinte à publicação de sua tese, Canguilhem proferiu aquela que é talvez sua conferência mais polêmica e corrosiva, características que podem ter contribuído para torná-la tão célebre e impactante. Em O que é a Psicologia, o autor perguntava-se pelo estatuto epistemológico da psicologia, o que respondia fazendo recurso à genealogia desta ciência. Os momentos privilegiados nessa história epistemológica são quase os mesmos analisados na tese sobre o reflexo, o que lhe permite mostrar que, no fundo, as preocupações específicas com as quais a psicologia se detém e pelas quais espera ter conquistado sua autonomia enquanto ciência, ela as retirava inicialmente da filosofia. Com isso, poderá narrar a história de um divórcio logrado entre psicologia e filosofia em 3 atos. Nos 2 primeiros, há apenas um recalque da filosofia, não uma ruptura radical. E a psicologia permanece sendo guiada, ainda que inconfessadamente, por alguma orientação filosófica. Trata-se dos casos da psicologia como ciência natural e da psicologia como ciência da subjetividade. Ocorre, no terceiro caso, o da psicologia como ciência das reações e do comportamento, de reivindicar para si a detenção da verdade da psicologia, que ocorrerá finalmente uma ruptura definitiva com a filosofia. Pelo menos assim esperam, os autores vinculados a essa terceira e última corrente. Narrar essa história levará Canguilhem a novamente analisar o que diziam Aristóteles e Galeno a respeito da alma, posto que esse conceito contribui para constituir a psicologia, inicialmente não desvinculada de uma certa biologia e de uma filosofia. Desde a antiguidade até o início do século XVII, prossegue o autor, a alma é um objeto natural de estudo, uma forma na hierarquia das formas, mesmo se sua função essencial é a do conhecimento das formas. Citação desse texto. A ciência da alma é uma província da fisiologia, em seu sentido originário e universal da teoria da natureza. Fecha a citação. E prolongando as conclusões às quais seus estudos sobre o reflexo o haviam levado, Canguilhem nota que uma mutação se teria operado, mas ainda no seio dessa concepção naturalista da alma, quando Galeno estabeleceu contra Aristóteles como sede da alma, não o coração, mas o cérebro. Mutação tão significativa que Canguilhem chega a dizer que todas as pesquisas nas neurociências ainda hoje desenvolvidas remetem à teoria cefalocêntrica que Galeno herdava de Alquimeion, Hipócrates e Platão, a qual buscava dar rigor experimental a partir de sua experiência clínica. Em suma, diz Canguilhem, como psicofisiologia e psicopatologia, a psicologia de hoje remonta ainda ao século II. Fecha a citação. Prevalecendo essa concepção naturalista da alma até meados do século XVII, é nesse período que se marca, com o declínio do aristotelismo, o nascimento da filosofia, da psicologia, como ciência da subjetividade. Herdando dos físicos mecanicistas do século XVII, a concepção da percepção subjetiva como fonte das ilusões do conhecimento, Descartes proporá a redução das diferenças qualitativas entre dados sensoriais com uma diferença de figuras geométricas. Com isso, o que é efeito da matematização do mundo exterior, Descartes poderá afirmar a constância da ligação entre a excitação e a reação, o que se estenderá até o paralelismo psicofísico de Fechner e a psicologia experimental de Wundt.
E ainda no século XVIII, quando o termo psicologia ganhar com Wolff o sentido de ciência da introspecção, ela se converterá em ciência do sentido interno da subjetividade. Um contrassenso do ponto de vista cartesiano, para quem o espírito deveria poder intuir a si mesmo diretamente, sem intermediário. E em lugar dessa psicologia do sentido interno, apareceria com Mère de Biran e com os demais autores que dele legaram a tarefa de inspecionar nas profundezas da alma o seu conteúdo latente, uma psicologia do sentido íntimo. Assim, de Biran a Freud, a linhagem para Canguilhem é direta, e com a criação do termo psicanálise, a psicopatologia iniciada por Galeno se completa, invertendo-se, por fim, o primado do somático sobre o psíquico. Então, essa é basicamente a história que o Canguilhem traça, né, nesse pequeno texto, mas que tem essa outra tese aqui por trás, né. Até aqui, a história da psicologia oferecida por Canguilhem parece acompanhar os mesmos passos da história do conceito do reflexo. A psicologia teria surgido como uma ciência natural com Aristóteles e Galeno, e após uma reconfiguração de sua herança, passaria a ser concebida como ciência da subjetividade a partir de Descartes. Este, por sua vez, não tendo renunciado a um princípio interno, de onde derivaria todo o movimento do corpo, permanecia subordinando, assim, o conhecimento da alma a uma metafísica, isto é, a uma filosofia. E se no estudo anterior, o conceito de reflexo, Canguilhem mostrava como as filosofias subjacentes em Aristóteles, em Galeno e em Descartes, a despeito de suas diferenças, eram hostis à formulação do conceito fisiológico de reflexo, aqui também ele tentará mostrar como não era possível, em nenhuma dessas três metafísicas, a postulação de uma autonomia completa ao domínio psíquico, o que se prosseguirá nos demais autores que tentaram fundamentar cientificamente a psicologia como ciência da subjetividade. A coexistência entre diversos métodos e abordagens psicológicos, ainda nos dias atuais, denuncia Canguilhem, daria prova mais da insuficiência da autonomia de seu método ou da inexistência de um objeto próprio do que de uma pretensa unidade, crítica dirigida a Daniel Lagache. Com efeito, a psicologia só passaria a reivindicar sua completa autonomia epistemológica em relação à filosofia em meados do século XIX, com o surgimento da psicologia como ciência das reações e do comportamento. E aí, no final do texto que é a psicologia, é que ele chega a se aproximar do que ele fez no último capítulo da tese, né, que é já situar nos séculos XIX e XX, essa crítica à psicologia dos reflexos, né, ou ao behaviorismo. O diagnóstico de Canguilhem se assenta sobre o terreno dos valores, e ele julga lícito perguntar a essa psicologia de que conhecimento biológico ela retira sua compreensão do valor dos seres viventes, e, sobretudo, desse vivente em especial, o homem, de cujo comportamento ela deseja fazer a teoria, ao mesmo tempo em que busca dominá-lo e prescrever suas práticas. Ao que o próprio autor responde: a questão é que uma ciência ou uma técnica científica não contém por elas mesmas nenhuma ideia que lhes confere seu sentido, diz o Canguilhem, é uma frase forte. Assim, ao anular a exigência de uma reflexão filosófica que pudesse atribuir-lhe sentido e valor, a psicologia do comportamento cai na contingência de operar-se em favor dos meros fatos e dados de que ela colhe os resultados, contribuindo assim para a manutenção e para a conservação do estado de coisas que ela mesma é efeito, de que ela mesma é o efeito. Como lembra Jean-François Bronstein, a crítica que Canguilhem dirige à psicologia retoma as críticas tanto de Comte, para quem o objeto da psicologia seria redutível à biologia ou mesmo à sociologia, quanto de Alain, que são os dois primeiros autores com os quais o Canguilhem dialoga no início da sua obra. O Alain foi o mestre dele, que denunciava na psicologia a lassidão em limitar-se à contemplação do sentido íntimo, não reconhecendo a subjetividade seu papel espontâneo e ativo, acrescentando-lhes um aspecto ético-político. Não se trata tanto de uma impossibilidade puramente teórica. A filosofia da vida interior é o exato contrário da filosofia da ação que Canguilhem está a construir. E, noutra ocasião, Bronstein admite que, se Canguilhem critica a psicologia, é porque ela é sempre compreendida como uma doutrina de obediência e de submissão ao meio.
Muitas dessas considerações serão retomadas por Canguilhem em outra conferência proferida em 80, O Cérebro e o Pensamento. Eu não vou falar dessa conferência, mas ela é bem posterior, e lá ele já está falando sobre neurociência, sobre o behaviorismo radical, né, do Skinner, que ele ainda não conhecia, em 50, mas o argumento se mantém também lá nessa conferência de 80. Agora eu vou passar para o outro texto, né, A Decadência da Ideia de Progresso, de 87. No qual é destacada a incorporação por parte de Freud, né, porque o Freud, nessa história da psicologia, ele é como um ponto fora da curva, né, porque ele é como se ele fosse na mesma direção dessa psicopatologia que começa e que vai se transformando do século II até essa crise que ela enfrenta no século XIX, mas ele ainda mantém um diálogo fecundo com a filosofia, coisa que a psicologia dos reflexos não vai fazer, pelo menos do ponto de vista do Canguilhem. Ela vai buscar romper, né, com a filosofia para se autonomizar enquanto ciência, né. Bom, o Canguilhem, ele acha, e aqui tem uma relação entre o primeiro texto e esse que eu vou falar agora, né, que o Freud ele está, além disso, numa fronteira que vários fisiólogos também estiveram. E o principal é o Bichat, é o autor famoso pela frase: a vida é o conjunto de funções que resistem à morte, mas com uma transferência de sentido para os termos de uma economia libidinal. Então, é como se o Freud traduzisse, nos termos das duas tópicas, sobretudo da segunda, né, essa ideia de que a vida é a resistência à entropia. E esse texto, né, A Decadência da Ideia de Progresso, ele é um texto histórico, crítico do Canguilhem, em que ele faz a reflexão sobre o que teriam sido os 3 últimos séculos do pensamento ocidental, né, a ideia do progresso, como ela emerge, como ela vai entrar em declínio em meados do século XIX e depois no século XX, mas, sobretudo, qual é a relação disso com as duas leis da termodinâmica. A primeira, o princípio de conservação de energia, que para o Canguilhem está profundamente vinculada à ideia de luz e progresso do iluminismo, e a segunda, que é o princípio de entropia, que por sua vez está vinculado a essa decadência do progresso, né? E a ideia de resistência a isso que a psicanálise vai herdar também faz parte desse diagnóstico, segundo o Canguilhem, né? Canguilhem permanece explorando a conotação social desse empréstimo, destacando o papel que o princípio de Carnot assume como princípio de juízo da história, forma de reflexão crítica sobre a dinâmica de autodestruição da humanidade. Esse artigo realiza um exame crítico acerca das condições da emergência e da decadência dessa ideia de progresso, que se confunde com a própria modernidade em sentido filosófico. Esse artigo não é propriamente o último que Canguilhem fez publicar, mas é o último em que aborda um tema de amplo alcance, sendo ao mesmo tempo filosófico, histórico, científico e ético-político. Assim, se a obra de Canguilhem se iniciava, né, com o seu memorial de conclusão de curso na École Normale, em 26, jovem ainda, né, perguntando-se pelas condições do progresso, a partir de uma leitura do Comte, a tese dele de conclusão de curso chamava A Teoria da Ordem do Progresso em Comte, né. Agora, 6 décadas depois, o autor revisita esse mesmo tema, mas para narrar as condições de sua decadência nos séculos XIX e XX. O artigo se inicia com uma citação dos Miseráveis, em que Victor Hugo anunciava de um modo profético uma fé na luz do progresso, emprestando um vocabulário religioso, a da luz enquanto redenção, a serviço de uma ideia laica, a da luz enquanto símbolo dos progressos materiais efetivos. Mais à frente, Canguilhem dirá que essa ideia expressa por Victor Hugo conviria melhor aos filósofos do século anterior e buscará mostrá-lo retraçando a sua genealogia. Ele encontrará bem formulada em Turgot. E assim como os demais iluministas, Turgot, que concebera o progresso como manifestação da perfectibilidade natural da humanidade, poderá encontrar essa mesma ideia confusa em Condorcet e, finalmente, em Kant. Então, ele faz uma genealogia dessa confusão entre um princípio que provém do vocabulário religioso, né, mas que passa a ser emprestado a um vocabulário laico, a ideia da luz como princípio, como constante cósmica, né, a luz da física. E ele tenta mostrar como que há uma relação e uma confusão conceitual entre esses dois conceitos, que estaria ainda, segundo Canguilhem, em Kant, né? No conflito das faculdades, Canguilhem encontrará tal expressão da confusão entre laicidade e fé, surgida com os iluministas franceses, segundo a qual haveria em germe na natureza humana uma razão a se desenvolver.
Eu vou citar aqui o texto no qual o Canguilhem faz essa alusão. Num dos seus cursos, em 83, Michel Foucault, interpretando o texto de Kant, Was ist Aufklärung, e é engraçado porque, às vezes, a gente lê um como, na continuidade um do outro, o Foucault como discípulo do Canguilhem, mas, às vezes, se esquece que tem um debate entre os dois autores. Né? Esse texto é de 87, o Foucault já tinha até falecido. Né? Então, é posterior ao Foucault, esse texto. Né? E ele vai, nesse texto, fazer uma crítica à forma como Foucault lê esse texto do Kant. Né? Então, Foucault se apoiou sobre essa passagem do conflito das faculdades, para mostrar que Kant atribuiu menos importância à própria revolução do que à disposição moral virtual revelada pelo entusiasmo geral da revolução. Ao contrário, Nietzsche viu no mesmo argumento de Kant um índice certo de sua imbecilidade. Kant, um idiota. Está no Anticristo, parágrafo 11. Numa passagem precedente, ele havia escrito que o progresso é apenas uma ideia moderna, isto é, uma ideia falsa, o Anticristo, parágrafo 4º. Então, vejam, tem uma tensão também entre esses textos finais do Foucault sobre Kant e, agora, o Canguilhem respondendo. Inclusive, ele responde na Revista de Metafísica e Moral, em 87, num número, 2 anos depois que essa mesma revista publicou um número inteiro dedicado ao Canguilhem, no qual tinha um texto do Foucault. Tá. Então, é engraçado isso também, a ideia das revistas, essa questão da difusão das ideias. É uma resposta ao Foucault. Se o progresso seria, então, para todos esses autores, Turgot, Victor Hugo, Condorcet e Kant, apenas o desenvolvimento rumo a uma maior perfectibilidade dos desígnios naturais no homem, o que Kant denominava com o termo ideia, os desvios, descaminhos e interrupções deveriam ser considerados como da ordem de acidentes externos. Canguilhem encontrará a gênese desse argumento naturista, segundo a qual a ideia reguladora do progresso estaria em germe no homem na subordinação dos progressos humanos a uma lei de constância cosmológica. E ainda observa logo na sequência. Então, vejam, ele tenta mostrar como que, na verdade, isso é uma ideologia científica, para o Canguilhem. Porque são os filósofos tentando se apropriar de uma ideia que depois vai ser estabilizada pela física, a partir do Newton, principalmente, como uma ideia que vai implicar no progresso social, a ideia de progresso, propriamente. Bom, eu vou pular, porque o tempo já está chegando, para os séculos XIX e XX. Depois, quem quiser se interessar, quem não conheceu o texto, a decadência da ideia de progresso fala melhor sobre essa ideia no século XVIII. Quanto ao princípio de Carnot, a segunda lei da termodinâmica, o princípio de entropia, o Canguilhem quer notar que, anterior à formalização científica desse novo princípio, que só ocorreria em meados do século XIX, teriam havido modificações sociais e políticas, bem como novidades técnicas que a ensejaram. Com efeito, a invenção e aperfeiçoamento na máquina a vapor é que modificaria profundamente a percepção sobre o progresso, sendo um dos acontecimentos decisivos para a Revolução Industrial. A grande mudança é que a ideia de progresso, quando tem por princípio a luz, é uma constante. Agora, ela passa a ter como princípio o calor. E o calor, ele pressupõe a queima de combustíveis fósseis. Então, aí é que vai surgir toda uma outra teoria social, vários autores do século XIX, como Marx, por exemplo, mas não apenas, que vão pensar o progresso como decadência já. E a exigência para que esse progresso ocorra dessa queima de força de trabalho e também de recursos naturais. E onde é que está o Freud aqui, para a gente chegar finalmente? Ele passa pelo Lévi-Strauss, que faz um diagnóstico crítico disso também já no século XX. Mas o que acontece, para encerrar? A teoria das pulsões em Freud já era lembrada ao final do artigo Verbete Vida, de 72, que é um outro texto, também importantíssimo, do Canguilhem, que se encerrava com a evocação do conceito de pulsão de morte freudiano, ao afirmar-se que o vivente é um sistema em desequilíbrio incessantemente compensado por empréstimos do exterior e que a vida está em tensão com o meio inerte. Essa menção é retomada nas últimas linhas de A Decadência da Ideia de Progresso. Eles citam Moisés e o monoteísmo lá, e já está falando sobre o Freud já pensando a Segunda Guerra. O último autor citado por Canguilhem nesse texto também é Freud, e ao seu lado os nomes de Lacan e Laplanche, por terem incorporado à sua teoria das pulsões conceitos emprestados à energética do século XIX. Bom, para encerrar a minha fala, eu falei que eu não tinha exatamente
uma conclusão elaborada, né? Mas onde é que o Canguilhem situa o Freud? Tanto o Freud mais teórico de uma teoria do sujeito, mas, sobretudo, como pensador social, né? O Freud pensador social. O princípio de entropia é que passa a ser o princípio de juízo da história, né? E aí ele tem uma tensão entre um certo marxismo, e ele vai até recuperar o diálogo entre o Sartre e o Lévi-Strauss, né? Tomando o lado do Lévi-Strauss, inclusive, o Canguilhem nesse ponto, né? Como quer dizer, não se pode conceber a ideia de resistência a esse princípio de entropia como síntese, né? Eu estou lembrando das discussões que a gente teve ontem aqui, né? Eu acho que tem muito a ver, inclusive, e é bom um congresso desse, né, em que a gente pode discutir blocos diferentes e pensar como que de matrizes diferentes, né? No primeiro dia, o pensamento ameríndio, indígena, tem a ver com Lévi-Strauss, isso também. Hoje em dia tem outros autores pensando isso, sociedades quentes, sociedades frias. É para esse caminho que o Canguilhem está tentando levar. E é engraçado, curioso, que ele tenta levar o Freud também para esse caminho, né? Como se o Freud fosse, a teoria da psicanálise, fosse uma forma de compreender a economia libidinal, mas que não vai culminar necessariamente numa síntese final, né, ou numa história. Não tem, assim, para encerrar, não tem teoria da história aqui, né, e também não tem teoria do sujeito. O Badiou falou uma vez que o Canguilhem pensa a subjetividade sem teoria do sujeito. Então, aqui é como se ele pensasse a história sem teoria da história também. E ele coloca o Freud do seu lado, né? Eu não sei se os leitores do Freud vão concordar com essa leitura do Canguilhem. Mas até onde eu consegui, né, entender como é que ele lê o Freud, né, tateando nesses textos, é isso que ele faz. Bom, é isso. Obrigado. Em nome da comissão organizadora, eu quero agradecer enormemente a Carlota e ao Caio por nos prestigiarem aqui com suas belas pesquisas. E vou passar a palavra para vocês para o debate. Não sei antes me valer daqui da minha prerrogativa de coordenadora dessa mesa, para apenas trazer uma frase que o trabalho da Carlota me trouxe muito à mente, uma frase que ouvimos muito recentemente na história do nosso país, né? E que é a seguinte: o que envelhece uma pessoa é a falta de causa. Luiz Inácio Lula da Silva, 30 de outubro de 2022, um trecho do seu discurso de vitória no segundo turno das eleições para presidente do Brasil, aos 76 anos de idade. A palavra está com vocês. Você atrelou muito na sua fala, que eu achei muito interessante, o advento da segunda lei da termodinâmica, né, que traz elementos aí envolvendo a noção de entropia. A segunda lei da termodinâmica, porque saber se o Canguilhem não leva isso em consideração. A segunda lei da termodinâmica ela tem duas formulações que não são equivalentes, mas elas se remetem mutuamente, é um ser e somente ser. Quando você vai deduzir a segunda lei da termodinâmica, você deduz a primeira formulação, que é essa que normalmente as pessoas, essa que a qual você se refere, que é você descrever pela segunda lei da termodinâmica a impossibilidade de um moto contínuo, que é algo que, por assim dizer, é o que a noção de entropia, o sentido da noção de entropia é isso. Ou seja, para você manter um sistema em funcionamento, constantemente você tem que ingerir
ou inserir energia nesse sistema, porque a tendência desse sistema é não se conservar nesse movimento. Esse é um dos primeiros sentidos que a segunda lei de termodinâmica tem. Mas existe uma outra formulação que é equivalente, como eu disse, é um 6 somente 6, você vê isso na termodinâmica, isso é deduzível. Você deduz um enunciado leva ao outro. Que diz o seguinte: a segunda lei da termodinâmica, ela indica que os sistemas, por conta dessa característica, têm uma tendência a um estado final. Então, desse ponto de vista, você tem uma ideia de, vamos dizer assim, de temporalidade, de finalidade dos sistemas, que me parece, assim, particularmente interessante para você pensar um sentido histórico, ou fazer uma leitura no sentido histórico a partir da segunda lei de entropia. Então, a minha pergunta é a seguinte: isso não ocorre, o Guilherme não fala sobre esse segundo sentido, isso não aparece lá, e é um pouco um pedido de esclarecimento. Eu vou propor que a gente possa fazer assim um bloco de 3 questões, então passamos às respostas. Tudo bem? Pode ser? Vou fazer uma segunda questão, pegando na questão do Ebi, porque, na verdade, tem uma discussão que vai passar também pelo conceito de entropia, passa por um artigo que o Shannon faz. O Shannon é um tenente da aeronáutica texano, americano, que faz uma teoria da comunicação. E ele faz uma relação, nessa teoria matemática da comunicação, entre energia, comunicação, informação e entropia. Ali o Shannon introduz uma diferença a mais na leitura da segunda lei da termodinâmica. O que ele faz? Como ele está pensando em informação, e ele está pensando na possibilidade de você recuperar o conteúdo de uma informação que foi tomada pelo ruído, por exemplo, ele utiliza o conceito de entropia contra o uso físico tradicional e introduz a ideia de entropia negativa, que depois o Simondon, por exemplo, e outros vão chamar de negentropia. O Canguilhem não tem nenhuma conversa com isso, ele pega essa interpretação seca ou já a interpretação passada para a teoria da informação. Porque ali tem inclusive uma disputa que vem até hoje sobre como lidar com o conceito de entropia. Fisicamente, ela não poderia ser uma grandeza negativa. Do ponto de vista da teoria da informação, ela pode. Mais alguma questão? Queria colocar uma, talvez para o Caio também igualmente, a questão eu acho que ficou mais sugerido, não sei se a conclusão é dada, assim, mas teria essa transposição, né, da luz como essa constante que pode ser transposta das ciências físicas para as ciências humanas, né, por assim dizer. E que depois eu vi a questão da termodinâmica também como essa função transposta, né? O calor e o combustível transposto a uma ideia de progresso como decadência. Não sei se eu peguei essa conclusão é onde você chega ou não. Mas eu queria colocar uma questão que, enquanto a luz está aparecendo como uma constante cósmica, a termodinâmica nasce como uma ciência mais microscópica do que cósmica, né? Eram, no fundo, tambores ali que eles faziam cálculo termodinâmico. Eu queria saber um pouco se você chegou a olhar para essa segunda transposição da termodinâmica como uma ciência de objetos técnicos, né, para uma constante cósmica subordinada à história. Não sei se fez sentido isso que eu coloquei, né, mas na medida que você transpõe a luz como constante cósmica para a história faz um pouco mais sentido. Mas a transposição de uma ciência termodinâmica que tem por função a compreender trocas de calor com uma escala mais reduzida do que a cósmica, né, experimentalmente, né, pelo menos no início, essa transposição para mim ficou um pouco mais complicado de entender. Que é, no fundo, uma sarna que eu tenho gostado faz algum tempo, de repente você pode ajudar a sanar ela. Mas, até se eu puder só observar uma coisa também, por fim, fica particularmente curioso na história social como as iluminações na modernidade vão passar a tentar confinar também o mundo para esse mesmo estado único. Tem todo um estudo sobre tipos de iluminação, até as propagandas começam a reclamar um tipo de altitude cósmica para o mundo no seu estado atual, que parece conversar também mais com a luz do que com essa dinâmica de calorífica, né? Mas enfim, me parece que a luz ela reaparece também como uma tentativa de eternização desse mundo, e a termodinâmica como uma possibilidade de uma outra disposição do estado de coisas.
Mas seria só um comentário final. Minha pergunta, no fundo é sobre essa transposição aí do calor para a história, da luz para a história. Ou para o cosmos, né, a partir da escala. Obrigado pelas perguntas. Eu acho que as 3 perguntas elas estão amarradas, né, de uma certa forma. O que eu tentei mostrar, e eu acho que o Canguilhem tenta mostrar isso, é que a teoria das pulsões do Freud é uma das teorias sociais e psíquicas que melhor conseguem acessar de uma forma que não é simplesmente replicar uma teoria da química e da física, mas algo que, para o Canguilhem, ele não usa a palavra latente, mas que não é só uma questão científica. Não é meramente uma... Porque a epistemologia que o Canguilhem pratica é de uma ciência que busca construir uma resistência interna, né? E assim, desde a matemática, pensando no Cavaillés, por exemplo, que é um outro autor que pratica uma epistemologia histórica, mas das matemáticas, né? Sobretudo na teoria dos conjuntos, que ele fez a história epistemológica da teoria dos conjuntos na matemática. Para o Cavaillés, como é que a ciência ela é uma ideia de resistência, ela não é uma ideia de apreensão do real. Então, isso é uma diferença, eu acho que bastante... que coloca a epistemologia histórica numa outra forma de pensar a ciência. E isso vale para, segundo a lei da termodinâmica, talvez até melhor. É um bom exemplo isso que você disse, né? Não é exatamente aplicar ao social algo. Na verdade, é invertida a questão. O que ele quer mostrar é que essa resistência que a ciência constrói, ela nunca se emancipa totalmente, né, do social. O que não tem para ele uma ciência do social, ou uma ciência da história, uma teoria social, uma teoria do político. Isso não tem, né? A ciência ela é uma forma também de resistir a isso, de resistir à entropia. E no caso dos viventes humanos, as ciências da vida é uma forma de viver, uma forma de resistir a essa entropia também, né? Só que o primado está nas técnicas. Então, a medicina tem o primado, né? Antes das ciências da vida, tem a medicina, tem as técnicas de intervenção no corpo doente, né? É assim que ele pensa, mas por isso que ele é um autor vitalista, né? Com relação à ideia da teoria, acho que responde também a sua pergunta sobre a teoria da história, né? Você perguntava se a tendência a zero, né, da entropia, se ela não pode originar, talvez, uma teoria da história, seria isso? Você tem um sentido de temporalidade. Na segunda formulação, no princípio, você tem um sentido teleológico, claramente enunciado. É que para o Canguilhem isso nunca vai ter uma teoria da história nesse sentido. Tem a teoria da entropia, mas a história não é. A história é outra coisa, né? O texto dele, o objeto da história das ciências e o objeto da ciência. O objeto da história da ciência não é o mesmo objeto da ciência. Quer dizer, as ciências têm história, mas o objeto da ciência não é histórico, ele mesmo, né? Mas as ciências têm história, e essa história é a história dos seres humanos, da história da vida, é uma história de construção, né, disso. Então, assim, é possível pensar o princípio de entropia como juízo da história, mas não como teoria da história. Uma forma de pensar e de não é exatamente aplicar, né, mas de se compreender como sujeito à lei da entropia, mas aí o que se fazer historicamente a isso, aí já não tem uma teoria disso para o Canguilhem. Pode incomodar, né, certas abordagens normativas da história, né? O Canguilhem tem outro conceito de normatividade, inclusive, né, que não é a normatividade jurídico, moral, é normatividade vital, né? Mas aí é outra discussão. Não sei se eu respondi a sua pergunta. E a da negentropia, né? Sim, o Canguilhem fala, ele conhece um pouco isso. O artigo Vida, no final, que já é de 72, eu não sei a data dessa teoria, mas negentropia já existia no Schrödinger, não tem esse conceito no que é a vida, o físico. Tem negentropia lá no Schrödinger. Eu acho que O Shannon é quem
faz realmente a teoria matemática para isso. Mas já tem essa uma discussão que veio desenvolvendo. Ele reconhece, então, isso também. Porque o Simondon reconhece essa ligotropia, né? Ele trabalha com essa ideia como se fosse uma ideia. O Simondon tem duas teses. Uma delas o Canguilhem orientou, né, sobre os modos de existência dos objetos técnicos, né? E aí só que o Simondon, acho que ele tem uma guinada, assim, como se houvesse, posso falar uma monstruosidade, mas uma espécie de vitalidade no não vivo também, né? Na matéria, no minério. Eu não sei se o Canguilhem acompanha isso, mas ele com relação às técnicas, eu acho que tem uma afinidade grande entre os dois. E só uma última coisa, tem um livro do Flaubert, né? Acho que é Bouvard e Pécuchet, eu esqueci, é isso, né? Um pensa a extinção da humanidade pela extinção do calorífico, e o outro ainda tem a ideia do progresso das luzes. Então, o Canguilhem usa essa teoria, esse romance, né, para falar sobre isso, né, que são duas formas de pensar, uma mais próxima ao século... E até hoje tem isso, né? Até hoje tem quem queira ir para Marte e tem quem acha que vai tudo se destruir. Então, essa questão está ligada, eu acho que ainda funciona para a gente pensar o hoje, o presente. Eu queria colocar uma questão para a Carlota e outra para o Caio, depois passo para vocês, ok? Eu preciso anotar a ordem. Bom, eu vou colocar minhas questões primeiro, tá bom? Peço licença. Carlota, lá no Unheimlich, o Freud, quando ele vai trazer um dos exemplos da sensação de Unheimlich, ele fala assim, né, que ele estava num trem, aí ele vê uma figura ali, ele pensa, nossa, que cara velho, né? Aí ele se dá conta de que era um espelho, né? E esse é o exemplo, né? Ele percebendo a própria velhice, né? Ou o que ele considerava aquela altura, né? 1919, algo prévio a isso, porque o texto é de 1919, não sei de quando é a experiência, o que ele considerava como velhice, né? E a gente sabe que Freud começou a se considerar velho muito cedo, né? Ele dizia isso. Mas, assim, você traz no seu texto muitas camadas, né, desse processo de envelhecimento. A meu ver, se eu lhe escutei bem, você destacou as camadas do desejo, a camada do investimento narcísico e a do luto também. Aí eu lhe perguntaria se poderia entrar aí essa do Unheimlich, de algum modo. E para o Caio, eu queria te perguntar assim, considerando, né, isso no que você está insistindo, de não haver, aí especialmente nesse texto, a decadência da ideia de progresso, uma teoria da história, e, ao mesmo tempo, sendo um texto que menciona Freud algumas vezes, né, como você falou, eu queria te perguntar se é possível fazer uma articulação entre essa sua leitura desse texto específico e o fato de que, para Freud, o progresso da cultura é o progresso do recalque. Quer dizer, isso já nos remeteria a uma ideia de decadência do progresso ou inseriria a decadência dentro da própria ideia de progresso, entende? Bom, próximas perguntas. Levantaram a mão, levantaram várias vezes a mão. Hã? 3 em 3. Eu queria primeiro agradecer a fala dos dois. A minha pergunta é para a Carlota também. É uma pergunta bem simples, assim. Se conhece muito a tese de Freud que o inconsciente é atemporal, né, que os processos conscientes são atemporais. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre as implicações disso no que concerne a velhice, né? Porque quando o Freud diz que os processos conscientes são atemporais, que tipo de temporalidade, né? Talvez a gente volte um pouco à questão da temporalidade, né? Que tipo de temporalidade é essa? Como que ela se destaca de uma fisiologia que se transforma e tem uma temporalidade, né? Aí eu também me remeto um pouco à fala do Caio
assim, para pensar a questão a visão patologizante da velhice, né? Porque no Canguilhem se tem a ideia da vida como dominada por certa normatividade, né? A normatividade é algo que atravessa os processos viventes, e normatividade também no sentido até mais amplo, né? Como a vida pensada como possibilidade de agência, né? No meio, e quais normas que predominam. Aí isso me remeteu à citação que você fez no começo, né, do Lula, o Lula com 70 e poucos anos, atingindo um patamar digamos, um ápice político, por assim dizer, ou não sei se exatamente isso, mas que corresponde a um conjunto normativo também, né? Então, primeiro, como que funciona essa ideia de temporalidade em relação à fisiologia e outras implicações quanto à velhice? E só mais uma coisinha, se você veria reverberações e modificações dessa percepção sobre a velhice na psicanálise, não necessariamente no Freud, mas talvez como que o Lacan, como que outros psicanalistas enxergam essa questão, que eu suponho que, enfim, tenha se modificado no interior da própria psicanálise. Obrigado. Então, Lea, a questão da estranheza certamente está. O percurso que eu fiz, digamos, parte de uma pergunta que tem a ver com por que ir a Freud para estas questões, né? Me parece que, um pouco motivado também pelo título da mesa, né, Reaver Freud, me parece que em Freud há um elemento que, de alguma maneira, faz com que o tema entre bem, que essa dimensão de Freud, da fronteira entre o corporal e o psíquico. E, digamos, o quanto que a velhice, digamos, considerar a velhice, tentando pegar as diferentes óticas, supõe também essa espécie de modificação física que encontra, então, na noção de pulsão, como noção fronteiriça, encontra uma articulação, né? Agora, me interessa também justamente como, de uma visão mais comum da velhice como puro declínio, como Assum propõe, e tem vários psicanalistas, já antecipando, tem vários psicanalistas que estão trabalhando com pacientes, com analisantes, sim, de mais idade, digamos, idosos, como realmente tem essa articulação entre o âmbito físico, a questão pulsional aí, pensada não como enfraquecimento, não como debilidade. Ao contrário, tem muita energia necessária para encarar todo esse processo de modificações físicas. Bom, que nós fazemos com isto, né? Realmente, e a questão da estranheza é um dos elementos que me parece que entram de maneira muito direta na questão da autopercepção. Em Schopenhauer tem várias passagens, né, na arte do envelhecer, que diz, bom, podemos envelhecer muito, mas a gente se sente sempre o mesmo, né? Sempre parece que somos aquela criança inicial. Mas quanto muitas vezes de fora nos vem, né, no convívio social, nos vem como se fosse a devolução da imagem do espelho, né? De Freud se enxergando quem é esse velho, né? O convívio social muitas vezes nos devolve a visão contrária. Não somos os mesmos, né? Quem é essa pessoa? Então, eu acho que realmente uma das questões centrais, eu acabei cortando esse trecho, mas uma das questões centrais desse fenômeno que podíamos chamar do envelhecer é a estranheza.
A estranheza, a gente sente muita estranheza na modificação do corpo. A gente sente estranheza com certas modificações, inclusive nesse contato com o que vem de fora, com a resposta que vem social de fora, né? De repente, somos etiquetados. Pertencemos à terceira idade, temos algumas vantagens, não fazer a fila para entrar no avião, né? Mas temos a etiqueta. E temos uma certa cobrança de sermos muito saudáveis, muito dinâmicos. Há um conflito. E eu acho que, nesse sentido, essa visão tão monolítica da velhice, do envelhecer, é realmente muito... Eu acho que é uma supernegação. É uma supernegação. Há uma dimensão de conflito muito, muito grande no processo de envelhecer e esta questão da estranheza é muito forte, que vem de fora, mas também vem de dentro, né? E realmente tem essa questão de, enquanto durante a maturidade, o adulto, né, o adulto jovem, já tem um lugar de familiaridade, de certo controle da realidade, quando começa o processo que podemos identificar como de envelhecer, se dá uma espécie de infamiliaridade, de estranheza em relação a esse domínio. Deixamos de ter domínio e, bom, aí tem toda uma tarefa que requer muita energia de ver de que outra maneira nos situamos, né? E eu acho que sim, você deu perfeitamente no ponto, é uma questão de estranheza. É uma questão de estranheza. Mais alguma coisa que eu queria dizer? Essa estranheza supõe, então, também, e eu acho assim, que dentro desse quadro que eu tentei estabelecer, dos pontos de vista que em Freud ajudariam a repensar, que é a transitoriedade e esse esquema da temporalidade, que agora eu vou, evidentemente, estranheza, mas também luto, né? São dois fenômenos que estão muito entremeados, intrincados, tem uma relação intrínseca, né? Luto porque se deixa, né? Se abandona certas possibilidades, se abandonam, sobretudo, certas possibilidades, né? Chega um ponto, Bobbio mesmo diz, muitas vezes a gente se defronta com que muitos dos projetos não vão dar certo, não vamos ter, né, ocasião. Então, tem um trabalho necessário de luto no sentido de reconhecer o que já não é parte das possibilidades. Eu acho que, então, mais uma vez, o que se precisa de um montante de energia para encarar o envelhecimento é muito grande e tomar a nossa sociedade começa a reconhecer isso e não a catalogação de idoso, todos iguais, sim, né? Pronto. A nossa singularidade está em jogo de maneira muito, muito forte, com todas as questões de nossa memória, de incorporar a história, está muito, muito, né? O desafio entre estranheza e luto requer muita energia, né? Em relação à temporalidade, realmente, teoricamente, aparentemente, daria uma dificuldade, né, de pensar esta questão do envelhecimento que tem a ver com o tempo, com o transcurso do tempo e certas modificações que decorrem desse transcurso do tempo. Mas, como eu dizia, enquanto a afirmação é muito clara de Freud da atemporalidade ou intemporalidade de certos processos psíquicos, em especial o inconsciente, nós temos também em Freud uma reivindicação e uma revalorização muito grande da história de cada um. Na história de cada um se põe em jogo a articulação entre algo que é constitutivo, né, algo que faz parte da Constituição, mas também tem tudo que se refere às disposições, às diferentes disposições, pontos disposicionais, sim, pontos de fixação, que se dão no transcurso, sobretudo, do que ele chama, do que Freud chama a pré-história infantil.
né? Então, não é que há uma negação em Freud da dimensão da temporalidade para pensar o psiquismo, né? O que há é uma afirmação de que certos processos, sim, os processos inconscientes, sim, se mantêm, permanecem, são atemporais, sim? Agora, na nossa vida, nós temos que nos saber como articulamos e como combinamos e conjugamos e tentamos dar conta de isso que permanece igual ou mesmo com todos os fatores, as vicissitudes de nossa história pessoal, sim? Então, o ponto é esse, né? Me pareceu importante justamente para esta questão da possibilidade de repensar desde a ótica freudiana, em chave freudiana, a velhice, retomar isso. Há uma matriz no pensamento freudiano, há uma matriz que tem a ver com uma espécie de desenvolvimento, uma matriz histórica que pega de Jackson. E a ideia dos pontos de fixação tem a ver com nós, em algum momento, né, da infância, na primeira infância, fazemos um percurso, sim, de desenvolvimento no qual se estabelecem certos pontos, por diversas razões, de pontos fixos aos que podemos regredir. Então, o que está em jogo aqui é a possibilidade, nosso psiquismo, o jogo de nosso psiquismo de avanço, de progressão e de retrogressão. Que bom, ele tem, né, na nota ao capítulo 7º da Interpretação dos Sonhos, um acréscimo de 1914, que ele vai estabelecer, vai definir melhor a noção de regressão, das três formas de regressão, né? Tópica, formal e obrigada, e temporal, né? Então, justamente há em Freud uma maneira de nós temos incrustado na nossa história esse momento de atemporalidade, mas é em um horizonte de temporalidade. É um jogo dinâmico disso, né? Quanto às normativas, quanto ao que você se refere, do que pode haver de normativo na psicanálise, bom, sem dúvida, tudo que tem a ver com as questões, não sei se entendi bem por onde que foi, mas a sua pergunta, mas, sem dúvida, tem, na Constituição superegóica, tem essa dimensão do normativo, do ideal do eu, do que devemos ser, etc., que se passa, né? O que eu quis ressaltar quando eu falei da relação entre superego e eu é que algo que se aponta uma certa flexibilização do rigorismo, do rigor do supereu nessa etapa da vida. É como se, de alguma maneira, o conflito edipiano perdesse força, perdesse, né, o mesmo tipo de impacto. Não digo que desapareça, porque isso, na perspectiva freudiana, seria impossível, mas haja um trabalho prévio, haja uma história que, de alguma maneira, mal ou bem, completo ou não, se elabora o conflito edipiano. Então, é interessante como a Sun vai ver nessa espécie de flexibilização do super-eu com eu, a possibilidade de uma atitude mais lúdica, criativa e mais lúdica, como, bom, tem certos conflitos centrais que de alguma maneira, bem ou mal, se elaboraram. E a questão de investimento objetal, evidentemente, é o poder voltar mais energia sobre o próprio eu, dá essa possibilidade de algo mais, tipo, bom, bom, eu vou me dar o direito de dizer o que eu quero, o que eu penso. Tem um pouco essa pegada nessa afirmação. Não sei se respondi. A sua pergunta, né, Léa? Sobre se a decadência não pode ser compreendida como intrínseca ao próprio progresso, seria algo assim, no Freud. Sim, eu acho que
Eu até peguei aqui a última frase do texto do Canguilhem. Ele diz assim, né? Em 29, Freud declarava no fim de Mal-Estar na Civilização: a questão do destino da espécie humana me parece se colocar assim: saberá o progresso da civilização e, em que medida, dominar as perturbações trazidas da vida em comum pelas pulsões humanas de agressão e autodestruição. Em 38, antes de deixar Viena por Londres, ele escrevia na primeira nota preliminar ao ensaio Moisés e o Monoteísmo: vivemos num tempo particularmente curioso, descobrimos com surpresa que o progresso concluiu um pacto com a barbárie. Aos exemplos invocados por Freud, o leitor de certa idade pode hoje acrescentar muitos outros. Então, assim, a gente vê os acontecimentos, né, as coisas aqui no Brasil, no Oriente Médio, na Amazônia, em cidades urbanas e também no contexto rural, no campo. Eu acho que o Canguilhem, nesse texto, ele está tentando fazer o diagnóstico disso, e ele traz os autores que falaram disso, que pensaram a história no século XIX, mas ele coloca o Freud numa posição singular, como se o Freud tivesse compreendido, talvez melhor até do que outros autores, isso, nos textos dele de teoria social, né? Então, com certeza, pertence ao progresso essa decadência. A questão é assim, eu acho que tem a ver com as perguntas também sobre a questão da história, né? O que dizer da história da espécie humana no planeta ou da vida? Existe uma precariedade fundamental da vida. E é a partir disso que a gente tem que... Isso é o ponto de partida. Então, a questão é como descrever essa errância, né? A vida como descrição criativa e singular, né? Mas a tendência é a tendência zero, a tendência da destruição. E a questão da velhice também, né, tem a ver com isso, porque o Canguilhem fala em alguns momentos sobre isso. Você mesmo disse, em um contexto isso é de velhice, em outro não. Então, a própria velhice, o conceito de o que é uma normalidade, né, e uma velhice normal, também tem a sua singularidade, também é uma coisa a ser criada, né, a ser sempre experienciada singularmente. Acho que é isso. Sim. Pegando carona, é interessante ver, né, essa questão, o quanto para Freud a cultura, o próprio desenvolvimento da cultura, em última instância, supõe uma armadilha. Quanto mais culto, mais temos o destino selado, né? O que não quer dizer uma apologia. Podemos fazer mais um bloco de perguntas? Podemos? Rapidinho. Vou pedir para o pessoal ser conciso. Não? Não? Tem que encerrar. Não. Sinto muito, então, pessoal. Conversamos nos corredores. Muito obrigada. Encerramos essa mesa aqui. Muito obrigada.